Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, vamos aqui iniciar a nossa série de vídeo aulas, né, em relação à matéria de Direitos Humanos para esse CAO 2023, ok? De antemão, nesse vídeo, nós pretendemos abordar aí, nas unidades didáticas da nossa grade curricular, abordagens histórico-culturais observando os direitos humanos nas atividades exercidas, né? Tópico 1, tópico 2, História Social e Conceitual dos Direitos Humanos e Fundamentos Históricos e Filosóficos. 3, Demistificação dos Direitos Humanos como dimensão exclusiva da área jurídico-legalista, enfocando as dimensões ética, ético-filosófica, histórica, jurídica, cultural, econômica, psicológica e político-institucional dos direitos humanos na ação do profissional da área de segurança pública, ok? Então, nós vamos aí, neste preâmbulo aqui, com base na apostila, né? Nós temos que, eu coloquei lá um versículo que diz assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque quando nós falamos em direitos humanos, né, e mencionando aí a questão do ser humano em si, a principal pessoa, né, que defende isso é o próprio Deus, né? Para ser bem claro com vocês que quando nós estivermos abordando a temática e entrando um pouquinho no conteúdo, a gente vai verificar momentos em que houve um relacionamento com as questões religiosas, com as tradições religiosas das épocas antigas, né? E nós vamos ver essa correlação, tá? Então, nós como corporação, nós temos que prestar nosso serviço com grande qualidade, baseado nas legislações pautadas, né, as nossas condutas, né, para que nós venhamos aí a evitar erros de desrespeitos aos direitos humanos e minorias sociais. Né? Em outro tópico, nós vamos explanar bastante sobre a questão dos grupos vulneráveis e a questão das minorias sociais. Então, a aula ela é com base na nossa apostila, tá bom, senhores? E eu gostaria de salientar que, já relendo e revisando a apostila, a gente plotou alguns erros, mas assim, os senhores com certeza, muito inteligentes que são, vão suplantar essas pequenas questões e nós vamos tocar o barco para frente, tá? Então, assim, para um primeiro momento, um comentário assim, que nós, atuais, né, que nós temos em relação aos direitos humanos, nós temos temas atuais, assuntos atuais, como foi o caso de uma reportagem com o título Diretor da ONU renuncia por causa de genocídio em Gaza e culpa o Ocidente. Isso é o que, gente? Em resumo, Mouk Riber afirmou que ele viveu na região lá onde está havendo o conflito de Israel, né, com os palestinos, trabalhando na área de direitos humanos para as Nações Unidas nos anos de 1990, e ele acusou os Estados Unidos, ele está trabalhando lá desde essa época, né, o Reino Unido e os países europeus de darem cobertura política e diplomática às atrocidades cometidas por Israel, nessa reportagem que está na CNN Brasil. Então, os senhores podem acessar, eu coloquei na introdução, tá? Para dar uma lida sobre esse assunto, que é muito importante, né? Nós vamos falar sobre as questões atuais que estão acontecendo, que guerras, né? E nós, muitos ali estão observando e já interpretando uma questão de genocídio, o que cabe uma reflexão um pouco mais aprofundada daquela questão histórico-cultural e, inclusive, religiosa naquela região, tá? Temos também aí um outro exemplo, assim, de questões atuais envolvendo os direitos humanos. Nós temos um assunto que tratou da iraniana Narges Mohammadi, onde ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, deste ano aí. Esses temas são de 2023, tá? Essas pesquisas aqui. Neste caso, ela foi laureada pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos os povos. Então, no Irã, nós sabemos que os direitos das mulheres são extremamente restritos, né? Então, ela recebeu esse Prêmio Nobel da Paz aí por um reconhecimento mundial, né, das suas ações efetivas em relação a esta causa, né?
E, assim, é de pensarmos, né, que em pleno século XXI ainda há país onde a mulher ela tem essa restrição tão absoluta que chega a doer em nós quando a gente consegue vislumbrar uma situação dessa, né? Aqui para o Brasil, nós trazemos um caso recente aí, né, de violação dos direitos humanos, né? Até porque foi algo assim que foi veiculado bastante, foi muito comentado e envolve a atuação diretamente da gente, como aqueles que são os aplicadores da lei, que foi o caso do caso Genivaldo, onde a PRF, alguns policiais rodoviários federais, numa abordagem policial, colocam aquele homem no fundo da viatura e jogam gás, spray de pimenta e outros lá naquele momento ali, né? Então houve uma grande apuração e determinou-se de ser criado uma comissão, né, o Dino fez isso, para propor a revisão das diretrizes da doutrina policial, com o objetivo de quê? De estabelecer os fundamentos de formação, né, bem como coordenar o planejamento e a execução do curso de direitos humanos dentro das questões das formações policiais para rever, né, as suas atitudes. Então, são temas, gente, difíceis de abordar, mas assim, quando nós conceituarmos um pouco aqui, nós vamos fazer essa abordagem histórica e entender um pouquinho do conceito de direitos humanos, a gente consegue compreender a complexidade desse ramo do direito, né? Que não é tão fácil de entender, até porque ele é bem ideológico também, e é algo assim que atualmente nós vemos assim. Se nós formos à luz da letra, né, à luz da legislação, nós vamos ver que está sendo ferido o tempo inteiro, né, na história da humanidade, né? Então, vamos lá para essa unidade 1, abordagem histórico-cultural dos direitos humanos nas atividades exercidas. Então, nós vamos para um breve conjunto histórico, né? Então, onde que se começam todas as coisas em relação aos direitos humanos, né? A origem dos direitos humanos pode ser apontada no Antigo Egito e Mesopotâmia. E aí, lá, nós podemos trazer à luz agora, à baila, né? O Código de Hammurabi, onde nós sabíamos que havia um princípio ali, né? Ele anotou o princípio de Talião, tá? E o princípio era resumido no dito popular, olho por olho, dente por dente. Então, eu matei, eu morro. Vamos dizer que é desse jeito aí, o olho por olho, dente por dente, tá? Após isso, aí a influência vem sobre a questão histórica dos direitos humanos, vem a influência filosófico-religiosa, né, nas questões das ideias de Buda, né, onde vocês sabem, e Buda foi 500 anos antes de Cristo, um líder religioso chamado Siddhartha Gautama, né, então ele utilizou o budismo para falar da sabedoria e do conhecimento para entender a questão do sofrimento humano, tá bom? Então, posteriormente, nós, de forma mais coordenada, surge na Grécia vários estudos sobre a necessidade de igualdade e liberdade do homem, né? Aí entra na questão da democracia de Péricles, né? E onde ele abordou, isso foi assim, em meados do século V a.C., tá bom? E onde ele abordou a questão que envolvia uma pequena parcela da população que tinham o direito de participar, homens com terras maiores de 19 anos e filho de pai ateniense, e a partir de 451 a.C. foi isso, né? Então, os escravos, mulheres e estrangeiros, eles não poderiam participar das instituições democráticas. Então, isso já começava a ser abordado. Então, aí, a obra Antígona de Sófocles, né? A história ela tem início com a morte dos dois filhos de Édipo, Eteocles e Polinices. Eles se mataram, né? Um matou o outro, e lutando pelo trono de Tebas, né? E aí ocorre a questão de Sófocles para a concepção da dignidade da pessoa humana, é a atuação da sua personagem principal, porque ele, contra as ordens do rei Creonte, Antígona, ele deseja enterrar seu irmão,
o qual fora considerado traidor e por isso deveria permanecer insepulto, sem ser sepultado, né? E aí sob pena de quê? De matar, né? Caso ele desobedecesse. Então, assim, a luta de Antígona, expressa em seus argumentos e na derradeira desobediência, é uma clara manifestação acerca do caráter natural da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, o meu morto eu não posso velar, eu não posso enterrar, né? Então, aqui são marcos históricos em que apontam, assim, questões de violação aos direitos humanos, tá? Aí nós vamos entrar aqui no direito romano, gente, onde estabelece complexo mecanismo de interdito visando tutelar os direitos individuais. Sobre os direitos romanos, nós temos há um termo histórico jurídico, né, que se refere a ele como um conjunto de regras jurídicas observadas na cidade de Roma, tá bom? E isso, mais tarde, deu direito ao corpo aplicado ao território romano, né, do Oriente. Então, assim, mesmo após 476, o direito romano ele continuou a influenciar a população jurídica, né? E de forma que resultou, assim, após as invasões bárbaras, né? Um estudo sistemático no Ocidente pós-romano esperaria a chamada redescoberta do corpo de direito civil pelos juristas italianos, tá? Em termos gerais, o que aconteceu? A história do direito romano ela abarca mais de 1000 anos, desde a lei das 12 tábuas, né? Até o corpo de direito civil por Justiniano I. Isso no ano 530 depois de Cristo, né? Uma das grandes divisões do direito comparado é o direito romano germânico, adotado por diversos países ou por diversos estados continentais europeus e baseado no direito romano. Então, em relação à lei das 12 tábuas, querido, nós temos que... É porque, assim, elas foram escritas, né, em tablets de madeira mesmo. Então, onde foram afixadas no Fórum Romano para que todos pudessem ter conhecimento e ler sobre a lei, né? Já durante a Idade Média, nós temos aí a questão da organização feudal, os estamentos, a separação por classes, né, que os senhores já conhecem. Então, havia, nesse sentido aí, documentos jurídicos que reconheciam a existência dos direitos humanos, sempre com o mesmo traço de limitação do poder estatal. Aqui já começa, né? Dentro da apostila, eu quero que vocês, assim, desconsiderem uma frase que está lá, escrita, sobre o primeiro ciclo de ensino na PEMESP, que ficou na apostila e não tem nada a ver, tá? Esse material foi reformulado. Então, assim, os mais importantes antecedentes históricos das declarações de direitos humanos fundamentais encontram-se primeiramente na Inglaterra, onde podemos citar a Magna Carta Libertatum, outorgada por João Sem Terra em 15 de junho de 1215. João, nesse sentido aí, gente, essa carta, ela é um embrião das constituições. Então, João, ele deveria renunciar a certos direitos, respeitar determinados procedimentos legais e reconhecer que a vontade do rei, ela deveria se sujeitar à lei. Aqui se começa a combater o absolutismo, né? Porque o rei mandava e desmandava e fazia do jeito que queria todas as coisas, tá bom? Então, nesse sentido aqui, caminhando, né, no nossa aula, nós temos aí, posteriormente, com idêntica importância na evolução dos direitos humanos, nós encontramos a participação da Revolução dos Estados Unidos da América, onde podemos citar documentos históricos como a Petition of Right, né, de 1628, onde se consolidou a Declaração de Direitos Humanos em 1689, né? Nós temos aí também o Habeas Corpus Act, em 1679, né, com origem no século XIII, na Inglaterra, e ampliado posteriormente em 1816, permitindo o combate a qualquer prisão injusta, né, que serviu de base para o habeas corpus de hoje, tá? Mas tinha um outro viés. Temos também aqui a Bill of Rights, né, a Carta dos Direitos dos Estados Unidos ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos
dos Estados Unidos, né? Então, nós entendemos aqui que já nesse momento aqui, né? Então, já a Revolução dos Estados Unidos, ela trouxe esses documentos que têm cunho histórico, né? Temos também o Act of Settlement, em 1701, o Ato de Estabelecimento, que foi na Inglaterra, né? Mais um documento que ele pode ser citado como antecedente histórico dos direitos humanos, porque já estavam nessa luta, né, para ser implantado, para haver esse reconhecimento. E esse ato ele foi criado para garantir a sucessão protestante no sentido religioso, no trono inglês, e o poder do parlamento, onde reafirmou o princípio da legalidade ao exigir que os governos também se submetessem às leis, tá? E garantiu independência e autonomia dos órgãos jurisdicionais, levantou também a possibilidade de responsabilização política dos agentes públicos, prevendo inclusive a possibilidade do impeachment, que a gente já começa a entrar nos direitos políticos e a gente ouve essa palavra existir. Temos aí também a Declaração de Direitos de Virgínia, de 16 de junho de 1776, né, onde ela foi elaborada para proclamar os direitos naturais e positivados inerentes ao ser humano. Aqui nós já começamos a ver uma certa classificação. Temos também aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1776, e posteriormente a Constituição dos Estados Unidos da América, de 17 de setembro de 1787, consagração normativa dos direitos fundamentais, porém, coube a quem? A França, né? Então, de que forma, né, coube a França? A gente lembra do processo revolucionário francês, que deu prestígio ao vocábulo cidadão. Ali começa a existir esse termo relacionado ao cidadão. E consagrando quais princípios? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a França teve um papel muito importante, né? Então, temos por aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, inspirada nos pensamentos dos iluministas, né? Bem como também na Revolução Americana, tá bom? Essa declaração, ela serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848, Segunda República Francesa, e para a atual, também foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pelas Nações Unidas. Houve aí nesse contexto histórico também a Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu, gente, o Holocausto, né? Aquelas situações com o povo judeu. E a necessidade de ampliação de proteção aos direitos humanos. Vocês sabem que a população, os alemães, eles, por se acharem superiores, eles dizimaram muitos judeus, gente, cometendo diversas atrocidades que ferem toda e qualquer dignidade de pessoa humana. E, posteriormente, nós vemos aí, nessa sequência histórica, temos aí a criação da Organização das Nações Unidas, né? E a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a precursora das Nações Unidas foi a Sociedade de Nações, também conhecida como Liga das Nações, ok? Onde essa organização, concebida em circunstâncias similares durante a Primeira Guerra Mundial, estabelecida em 1919, em conformidade com o Tratado de Versalhes, objetivou promover a cooperação internacional e conseguir a paz e a segurança. Então, a gente observa que no contexto histórico, ela foi ascendendo a uma luta constante, saindo-se de uma barbárie para poder, assim, do absolutismo e depois o iluminismo para o feudalismo e tudo mais, para poder, assim, se estabelecer direitos, né, que seriam naturalmente já concebidos do homem, né, diretamente até por Deus. Porém, assim, havia um desrespeito muito grande, né, nesse início do mundo, nesse início da criação das pessoas, dos seres humanos, né. Aí a Organização das Nações Unidas, ela foi fundada, gente, oficialmente em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, na Califórnia, envolvendo 51 países, após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde a Assembleia Geral, a primeira Assembleia dele celebrou-se em 10 de janeiro, e a sede atual
da cidade de Nova York, tá bom? Então, um dos feitos destacáveis da ONU, né, isso é bom lembrar, é a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando em 1948, marquem essa data que ela é importante. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, a DUDH, ela passa a ser um marco contemporâneo, isso numa linha histórica, tá? Contemporâneo, inspirador na elaboração das constituições de diversas nações. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as gerações, dimensões de direitos humanos, né? Em relação à primeira, segunda, terceira, quarta e até a quinta dimensão, um pouquinho de historicidade e evolução. A doutrina, ela classifica os direitos fundamentais utilizando como critério a ordem histórica e cronológica de reconhecimento constitucional, por isso dividindo essas gerações aí. Ela considerou 4 fases distintas, ok? Que, na verdade, elas se complementam, tá? Então, o jurista francês de origem tcheca, Karel Vazak, ele, em uma conferência, ele vem e trata dessas dimensões, classificando-as. Ele, no primeiro momento, classificou em 3 dimensões, né? E envolveu essas 3 dimensões aí em relação ao dístico da Revolução Francesa, na liberté, égalité e fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, a primeira dimensão, ela seria composta por direitos referentes à liberdade. A segunda dimensão retrataria os direitos que apontam para a igualdade. Finalmente, a terceira dimensão seria composta por direitos atinentes à solidariedade social, fraternidade, né? Então, dentro da primeira dimensão, os direitos aí que compõem seriam os direitos civis e políticos, tá? Por isso conhecido como os direitos como direitos ou liberdades individuais. Já tendo aí assim o que? O Estado como um papel passivo e um papel ativo. Passivo no sentido de se abster em violar os direitos humanos, né? Em relação à prestação das suas ações. Enquanto ativo, ele no sentido de exigir ações do Estado para a garantia da segurança pública, administração da justiça, entre outras. Então, vamos para o direito aqui da segunda dimensão, que são frutos das chamadas lutas sociais na Europa e América, tendo seus marcos a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar, de 1919, tá? Em relação a isso também, no direito internacional, o Tratado de Versalhes, que criou a Organização Internacional do Trabalho, reconheceu direitos aí dos trabalhadores, são as primeiras vezes que se ouve falar sobre isso. Então, são exemplos de direito de segunda dimensão. Educação, lazer, trabalho, saúde, né? Já os de terceira dimensão, isso, gente, por Vazak, tá? Esse estudioso, esse jurista, são aqueles de terceira dimensão, são aqueles de titularidade da comunidade dos interesses difusos e coletivos, ligados aqui ao meio ambiente equilibrado, ao patrimônio histórico, né? E aí, já para o final do século XX, Paulo Bonavides, ele defende o nascimento da 4ª geração, né, dos direitos humanos, que seriam resultantes aí da globalização e correspondendo aos direitos de participação democrática, direito ao pluralismo, à bioética e limites à manipulação genética. Bonavides também, ele agrega aí a 5ª dimensão, que seria composta pelo direito à paz a toda a humanidade e ainda aborda a questão de uma possibilidade da 6ª dimensão, que seria, por exemplo, os temas de interesse mundial, como o direito à água potável, algo que em algum momento vai estar escasso no mundo, mais para frente aí, futuro, né? E aí nós encerramos essa retrospectiva histórica para a gente falar agora um pouquinho da questão conceitual, história social e conceitual dos direitos humanos e fundamentos históricos e filosóficos. Isso é a unidade 2, tá? Então, como conceito, gente, nós temos aí 2 significados básicos, um de cunho filosófico e outro de direitos legais. O de cunho filosófico
refere-se modernamente àqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser da espécie humana, ou seja, pela sua própria dignidade que é inerente a ele mesmo. E aí, como eu falei para vocês, ele concebe a origem divina do homem, criado à imagem e semelhança do Criador, onde esse direito é de Deus, é um dom da vida, né? Então, com relação à igualdade e à liberdade, tá bom? Também temos aqui, assim, esses direitos humanos, na questão conceitual que nós estamos tratando agora, eles são direitos próprios do homem, da sua condição humana, inseparáveis desta condição. Não são direitos que resultam da concessão do Estado. Ao contrário, são direitos que o Estado tem a obrigação de promover, proteger e garantir como agente o quê? Ativo, né? Ele tem que garantir isso daí. E no segundo aqui conceito, né, nós temos aí o significado de direitos humanos se referindo aos direitos legais. Aqui nós falamos sobre o cunho filosófico, que está ligado com a religião. Então, são os estabelecidos de acordo com as normas jurídicas, como o próprio nome está dizendo, legal. Então, em vigor nas sociedades, tanto a nível nacional como internacional. Aqui, gente, eu mencionei e constei na apostila em citação o texto do professor do Departamento de Filosofia e membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, Giuseppe Tosi, à época, quando ele escreveu, né, conforme vocês vão verificar na apostila isso daí. Ele faz anotações sobre a história conceitual dos direitos do homem. E foi explanado de uma forma tão exímia que eu fiz essa citação para os senhores lerem, terem um conhecimento, né, de um renomado escritor. E ele traz, assim, como marco temporal, ele faz um pouquinho de retrospectiva histórica também. O marco temporal, em relação aos direitos humanos, ele diz que vai desde os primórdios, né, da modernidade no Ocidente, o século XV, século XVI, até a Declaração Universal das Nações Unidas de 1948. E ele registra aí o fenômeno histórico marcante aí, que foi a expansão das civilizações europeias, ele tece aí diversos comentários importantes, né, que servem aí para que a gente possa ir acompanhando isso aí, tá bom? Então aí, no texto desse professor, ele aborda aí que ao final, o primeiro grande encontro, né, ou seja, o desencontro entre a Europa e os povos descobertos, deu origem ao maior genocídio de que se tem memória na história da humanidade. Nem a Shoah, isto é, o extermínio dos judeus do século XX, foi mais terrível e cruel da destruição das Índias, como definiu o grande procurador dos índios, Frei Bartolomé de Laclas. Então, o Giuseppe Tosi, ele faz esse comentário aí, fazendo uma explanação muito, muito importante, muito crítica também, que vale a pena ter essa leitura aí na página 12, tá? A partir da página 12. Então, ele aborda, né, que houve uma história mal contada aí em relação aos direitos humanos do Ocidente civilizado, que civilização não tinha nada. Então, ele comenta que Marx nos propõe uma leitura diferente, nos alerta, né, Karl Marx, para a consideração de que a história universal que Hegel idealiza como tendo o sujeito o espírito do mundo de Altgester, é a história da criação do mercado mundial. Então, é uma questão mais assim financeira. Na história existe até o momento um fato empírico que os indivíduos singulares, com a transformação da atividade em atividade histórico-mundial, tornam-se cada vez mais submetidos a um poder que lhes é estranho, ou seja, uma opressão. Então, isso representava como uma astúcia do assim chamado espírito do mundo, de Altgester, tá? Então, ele aborda a questão da criação de um mercado mundial, desde a introdução do tráfico de escravos em larga escala, até os contemporâneos processos de globalização econômica e financeira. Então, assim, ele faz uma crítica acentuada e que é muito pertinente, senhores, porque como é que a gente vai falar de direitos humanos quando a gente teve o período da escravidão aí como uma situação terrível,
né? E tudo assim demonstrando uma dominação que sempre existiu e está existindo até hoje. É algo que nós temos que ver, nós não somos cegos, né? Temos que ser críticos nessa relação aqui. Então, o professor, ele fala também das várias declarações dos direitos, né? A Bill of Rights e as outras, né? Das colônias norte-americanas, que se falava tanto de garantir os direitos, de liberdade, igualdade e tal, mas não considerava os escravos, né? Não tinha cuidado algum com os escravos, né? E também criticando a Revolução Francesa, que também, gente, se falava dos direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, mas desconsiderava o direito das mulheres, porque elas não eram, segundo a normativa deles, elas não tinham os mesmos direitos que os homens, elas não votavam, né? Então, que igualdade era essa que eles pregavam e, na verdade, as suas ações diziam o contrário? Então, a escravidão, ela foi implantada na época moderna pelas potências cristãs, é o comentário que o professor faz, tá? Então, assim, totalmente contrário ao que está previsto na Bíblia para quem conhece, porque isso é totalmente contraditório ao amor ao próximo, né? E se os antigos discriminavam os bárbaros, e que eles foram os modernos que inventaram o racismo. Então, ele faz uma crítica bastante construtiva, que vale a pena a leitura desse texto do professor. E ele faz, dentro do seu texto, ele faz um breve esboço da história conceitual dos direitos do homem, né? E falamos sobre a liberté, né, sobre a questão, a doutrina jurídica que funda os direitos humanos é o justnaturalismo moderno, onde onde se prega a teoria dos direitos naturais, que rompe com a tradição do direito natural antigo e medieval, sobretudo a partir de Thomas Hobbes no século XVII. Então, essas características de Norberto Bobbio, que define o modelo justnaturalista ou hobbesiano, são as seguintes: o individualismo, o estado de natureza, o contrato social, que foi um pacto artificial, né? Esse contrato social, pacto através do qual todos os indivíduos se tornam cidadãos, renunciando à própria liberdade em parte ou em toto, para consigná-las nas mãos do príncipe. Né? Isso é o quê? Um modelo absolutista. Hobbes trata sobre isso daí. Então, uma das outras características é o estar que nasce o Estado também. E para quê? Para associar indivíduos livres, né? Para proteger e garantir a efetiva realização dos direitos naturais inerentes aos indivíduos. Então, para Hobbes, gente, criticando também, trata-se sobretudo do direito à vida. Para Locke, do direito à propriedade, e Kant, né, do único e verdadeiro direito natural que inclui todos, que é a liberdade. Então, são pensadores, são filósofos, grandes escritores, né, e de doutrinas que surgiram no século XVII e XVIII, no período de ascensão da burguesia, que reivindicava a liberdade de ação, representação política frente à nobreza e ao clero da época feudal, ok? O justnaturalismo moderno, ele, sobretudo, através dos iluministas, teve uma importante influência sobre as grandes revoluções liberais do século XVII e XVIII, conforme eu falei para vocês lá. A Declaração dos Direitos, a Bill of Rights, a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, a Declaração dos Direitos dos Homens, eu já comentei sobre isso, eu não vou especificar aqui. Então, isso tudo nessas declarações, o Estado limita-se à garantia dos direitos individuais através da lei, sem intervir ativamente na sua promoção. E fala do égalité, né? E assim, de fato, através das lutas do movimento operário popular, os direitos sociais, sobretudo após a Segunda Guerra, começam a ser colocados nas cartas constitucionais e postos em prática, criando assim o chamado estado do bem-estar social, welfare state, né, conhecido aí pelos países capitalistas, onde garantiu uma série de conquistas sociais nos países socialistas, né? Agora, é oportuno a gente salientar aqui que o processo não foi tão linear e simples assim, gente. Foi um processo de lutas, de batalhas travadas, né? De conflitos
onde morreu-se também muita gente, né? Então, colocar esses direitos, né, de liberdade e os direitos de igualdade em prática, na verdade, foi uma verdadeira guerra, né? Não foi fácil. Então, é bom sempre lembrar que deste avanço dos direitos sociais continuaram excluídos os países submetidos à dominação colonial ou neocolonial, que representava em grande parte a humanidade. Quer dizer, eu pregava isso, mas não fazia na prática, né? Eu massacrava e explorava. Aqueles que eu explorava, as colônias de exploração, eles não tinham direito de nada. Então, há uma discrepância muito grande entre o que se pregava e o que se fazia. Aí vem a fraternité, né, de fraternidade mesmo aí, onde isso provém da mensagem bíblica neotestamentária, né? Aí, gente, por seguinte aqui, uma certa linha de interpretação, a doutrina moderna dos direitos humanos pode ser considerada como uma secularização dos princípios fundamentais da antropologia cristã, que conferia ao homem uma intrínseca dignidade enquanto criado e imagem e semelhança de Deus que se pregava, mas que não se fazia. Então, houve aqui uma hostilidade da Igreja Católica aos direitos humanos modernos, onde começa a mudar somente com o Papa Leão XIII, né? Com a sua encíclica Rerum Novarum, de 1894, dando início à doutrina chamada Doutrina Social da Igreja. Mais recentemente, o Papa João Paulo II, na sua encíclica Redemptor Hominis, reconhece o papel das Nações Unidas na defesa dos objetivos e invioláveis de direitos do homem. Então, já quase finalizando aqui, nós temos aqui a Declaração Universal, né, de 1948, quando após a experiência terrível das duas guerras mundiais, os líderes políticos, estou revisando aqui, grandes potências vencedoras criaram a ONU e confiaram-lhe a tarefa de evitar a guerra e de promover a paz entre as nações, considerando que a promoção dos direitos naturais do homem fosse condição sine qua non para a paz duradoura. Por isso, um dos primeiros atos da Assembleia Geral, em 10 de dezembro de 48, foi criar uma declaração, tá? Que ela consta aí, então os senhores terão que ler, né, essa declaração para ter conhecimento. Então, a partir da declaração, através de várias conferências, pactos, protocolos internacionais, o número de direitos foi se universalizando, multiplicando, diversificando, cada vez mais e mais nas gerações, tá bom? Então, falando um pouco de eurocentrismo, universalismo geopolítica aqui, surgem fortes críticas à pretensão de criar uma nova ordem política mundial fundada sobre os direitos humanos que permitia aos órgãos internacionais e às grandes potências de defender e promover os direitos humanos no mundo através de uma política de centralização e de intervenção humanitária que passe por cima da soberania dos estados e possa intervir até de forma armada, se preciso for, quando necessário, tá bom? E nesse sentido aí, para concluir o texto do professor, ele aborda que, apesar da retórica oficial, a grande parte da humanidade continua como sempre foi, excluída dos direitos mínimos fundamentais e, apesar dos esforços dos organismos internacionais, a situação tende a se agravar continuamente. Por conta de quê, gente? Da dominação de um sobre o outro. A questão humana, a questão da maldade humana, se fala, se prega, mas não se faz, como eu estou falando para vocês aqui. Então, a gente precisa ser críticos nesse sentido, como aplicadores da lei, de que nós não podemos pregar os direitos humanos e não aplicar. Nós mesmos sermos promotores dessas garantias, né? De ter cuidado, de cuidar das pessoas de verdade, de fato, de fazer constar e de fazer promover essa questão aí dos direitos fundamentais da pessoa humana. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele define aqui, já é um outro tópico, tá? Que direitos humanos são todos os direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, índios, pessoas portadoras de deficiência, população de fronteiras, estrangeiros, migrantes, refugiados, portadores de HIV, crianças, adolescentes, policiais, presos, despossuídos
e as que têm acesso à riqueza. Então, engloba todos, né? Onde, assim, há muitas garantias a serem reforçadas, né? E aqui, para a gente apontar as características dos direitos humanos, né? Nós temos aí, de forma bem breve, a questão da imprescritibilidade, quer dizer, os direitos humanos são permanentes, não prescrevem, né? A inalienabilidade, onde eles não se transferem de uma pessoa para outra, né? E mediante um pagamento. A irrenunciabilidade, onde não se pode renunciar, eles não são renunciáveis, tá? A relatividade ou limitabilidade, que são características dos direitos humanos aqui, onde eles são relativos, não são absolutos, né? Porque um direito pode se sobrepor ao outro. A inviolabilidade, né? Nós temos aqui a questão da inviolabilidade. Então, temos a universalidade, porque é aplicável a todos os indivíduos, a efetividade, né, onde o poder público é que tem que garantir essa efetivação dos direitos, a interdependência e a complementariedade, porque eles não podem ser interpretados isoladamente, mas sim de uma forma conjunta, tá bom? E aí, desmistificando, finalizando aqui a UD3, né, que é o tópico dessa ministração da nossa aula, desmistificando os direitos humanos como dimensão exclusiva da área jurídico-legalista, enfocando as dimensões ética, filosófica, histórica, jurídica, cultural, econômica, psicológica e político-institucional dos direitos humanos na ação do profissional da área de segurança pública. Isso aqui é matriz, é previsto na matriz curricular nacional, por isso que nós temos que abordar essa temática. Um texto muito bom que eu encontrei é o texto de Benavides Fernandes Neto. Ele publicou esse trabalho de conclusão de curso apresentado na PUC, no Rio Grande do Sul, né? E foi como um requisito na questão da especialidade dele em segurança pública. Então, ele demonstrou em recentes pesquisas que a segurança pública, gente, ela é atualmente algo assim que chama muita atenção, porque é um dos maiores problemas enfrentados aqui no Brasil e no mundo, né? A violência, ela antes limitada aos grandes centros, nós vamos abordar um pouco mais o Brasil, ela tem avançado aceleradamente, por mais que nós tenhamos aí armamentos mais eficientes, monitoramentos, totens e tudo mais, a gente não consegue diminuir as estatísticas, né? Há sim casos de diminuição da estatística criminal, mas não é algo muito fácil, ainda mais com a humanidade aí pós-Covid, onde as pessoas apresentam aí um comportamento acelerado, hostil, agressivo, de uma forma ainda a ser estudada, que eu não sou médica e não tenho como abordar isso daqui, né? Mas segundo Dall'Are, no livro dele, de 1998, na página 7, a expressão direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Sempre gravem isso, tá? Então, isso por quê? Porque sem esses direitos fundamentais, o ser humano ele não consegue existir, tá bom? Então, a superação desses obstáculos, gente, envolvendo nós como profissionais de segurança pública, que somos eficientes e atuantes, tem por referência primordial a ênfase na ação técnica, sem, contudo, abdicar da eficiência e força na prevenção e repressão do crime. Então, quer dizer, eu posso, na questão de contenção, aplicar uma força necessária, medida? Posso, porque é necessária, entendeu? Mas, assim, eu tenho que ter uma técnica eficiente para não extrapolar, como o caso que eu contei para vocês dos PRF lá, cometeram com aquele cidadão que veio a óbito depois. Ricardo Balestrelli, né, Brizola Balestrelli, no seu livro de 2006, na página 2, ele afirma assim: a polícia, durante muito tempo, foi vista pelos segmentos progressistas da sociedade como uma atividade ligada à repressão antidemocrática, à truculência, ao conservadorismo. Os direitos humanos, na outra parte, como militância, passaram a ser vistos como ideologicamente filiados à esquerda durante a vigência da Guerra Fria. Então, ele faz esse comentário
para observar que ambas as visões estão fortemente equivocadas por causa do preconceito em relação à força policial. E a paralisia de paradigma das partes, ela representa um forte impedimento à parceria para a edificação de uma sociedade mais civilizada, onde polícia e comunidade podem estar juntas em promover, nesta promoção dos direitos humanos, né? Então, há uma falha nessa percepção dos direitos humanos, onde Silva, ele também comenta que a primeira hipótese é se tal reação decorre do desconhecimento dos policiais sobre a temática dos direitos humanos, e a segunda, se os mesmos discordam dos procedimentos práticos e legais de proteção desses direitos adotados por instituições de defesa dos direitos humanos. E a terceira hipótese dele, se ocorre um erro conceitual acarretado pela falta de balizamento teórico sobre as dimensões ideológicas dos direitos humanos no campo filosófico, religioso ou político. Quando, na verdade, gente, não é isso que ocorre. Ocorre o quê? Enquanto uma maioria, ela realmente é promotora, né, dos direitos humanos, eu falo envolvendo a classe policial, aqueles que são os agentes que vão promover isso daí, que somos nós, existe um ou outro que vai não promover. Por quê? Porque ele vai agir da forma como ele acha conveniente. E aí ele fere princípios, ele vai fazer coisas que não estão de acordo, e aí a gente não tem como interferir, porque é uma questão de decisão também pessoal e sabe das suas consequências por suas ações, tá? Diante da complexidade atual da segurança pública e da necessidade de promoção e defesa dos direitos humanos, foi que surgiu a Matriz Curricular Nacional, apontando para esse foco e buscando, assim, desmistificar a questão dos direitos humanos na ação do profissional de segurança pública, visando o quê? Criar a possibilidade de uniformização das ações formativas dos profissionais de segurança pública, fruto da nova cultura e gestão política da política de segurança pública, que considera a necessidade da transversalidade e da especificidade dos direitos humanos no processo de formação de nós, agentes policiais, porque nós seremos aqueles que, por um código de ética, vamos, assim, promover a garantia e a preservação desses direitos humanos. Então, aqui finalizo a minha aula nesse sentido aí, dizendo assim, que nós temos que desmistificar, o que quer dizer, retirar esse mito de uma polícia truculenta, hostil, porque não são todos assim. Ao contrário, a polícia de Rondônia, ela tem evoluído, ela é bem considerada nacionalmente, e nós temos aí épocas que, estatisticamente falando, pela Corregedoria da Polícia Militar, onde, como exemplo, os crimes de tortura, houve várias baixas, né, várias pessoas que foram excluídas da corporação por cometerem esses atos, o que hoje é algo muito mais difícil, né, de se excluir um policial por isso, porque o policial, ele tem aprendido e ele tem colocado em prática aqui no estado de Rondônia a efetividade através do conhecimento de que ele não é um semideus, de que tem que resolver, ele não é o juiz, nem que tem que sentenciar, julgar e fazer todas as coisas ali, não. Ele já tem uma perspectiva diferente. E aí nós encerramos essa primeira aula aqui abordando a temática da unidade 1, 2 e 4. Tá bom? Espero aí que haja a compreensão dos senhores, o conhecimento dos senhores, e estudem a apostila. Nós aqui finalizamos aqui, né? O material vai até a página 20 da nossa apostila. Então, eu desejo a todos aí bons estudos. Muito obrigado pela atenção. Fica o abraço aí da Coronel Vanilce.